Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu tenho o prazer de conversar com o pesquisador e cofundador do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, Beto Veríssimo. Essa instituição brasileira sem fins lucrativos foi uma das vencedoras em 2025 do Prêmio Campeões da Terra. É um prêmio muito prestigiado internacional concedido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. E, na verdade, essa é a primeira vez que uma instituição científica do Brasil venceu na categoria Ciência e Inovação. Beto, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar conosco e, em primeiro lugar, parabéns. E eu gostaria que você começasse contando como é que você e a equipe do Amazon receberam essa notícia sobre o prêmio. Olha, o Amazon é uma instituição que foi criada há 35 anos exatamente na ideia de que a informação de qualidade pode ter impacto na vida social, econômica e ambiental. Então, foi assim, claro, uma grande satisfação, né, o reconhecimento desse trabalho. A gente sempre lá atrás acreditava que o monitoramento do desmatamento em tempo real e depois a possibilidade de prever desmatamento que possam ocorrer no curto prazo seriam ferramentas fundamentais no combate à perda de floresta na Amazônia, que tem um significado global, né? A floresta é absolutamente essencial na agenda do clima. Então, usar a tecnologia a favor da floresta e a favor da proteção da floresta e a favor de um uso mais eficiente na fiscalização, né? Você tem a Amazônia é maior, a Amazônia é maior do que a Europa. Como é que você fiscaliza um território imenso desse? Você só pode fazer isso se você usar a tecnologia que possa dizer exatamente onde o crime ambiental está acontecendo. A imagem de satélite permite isso, né? E poder antecipar onde vai acontecer, né, o crime, né? Não só monitorar em tempo real o que está acontecendo, mas prever que aquela área ali, aquela floresta tem mais risco de ser desmatada, permite que os agentes públicos cheguem antes do crime acontecer, né? Acho que essa é a essência e a fortaleza do trabalho. E Beto, eu queria justamente que você explicasse como é que o Instituto Amazon conseguiu desenvolver essa capacidade tão grande de monitoramento e, como você falou, de antecipar situações que possam ser danosas para a floresta. Como é que funciona basicamente o sistema de vocês, para quem não conhece? Olha, nos anos 2000, início dos anos 2000, houve uma rápida evolução das imagens de satélite. Elas foram ficando mais precisas, mais baratas. No passado eram caras e difícil de atualização. Então houve essa oferta maior de imagens de satélite, a disponibilidade dessas imagens, o avanço da capacidade computacional que permite você baixar essas imagens e fazer as análises relativamente rápido. Isso lá em 2006, quando o Amazon começa a fazer o monitoramento. Então, o Amazon, com uma equipe pequena, que estão ali quatro, cinco pessoas no início monitorando uma área do tamanho da Europa, era só possível porque essas tecnologias evoluíram rapidamente. E o Amazon, então, desde 2006, começa a publicar os relatórios mensais de desmatamento na Amazônia, que vem desde então. A partir de 2007, isso passa a ser para toda a Amazônia, no início era para o Mato Grosso, e desde então, todos os meses, o Amazon publica um relatório da perda de floresta. Portanto, a gente tem uma medição mensal, mas na prática a gente está medindo a cada 2 dias. A gente soma todas aquelas imagens e gera um relatório mensal. Quase em tempo real, quer dizer, você consegue monitorar no tempo em que o fenômeno, o crime, em muitos casos é um crime mesmo, está acontecendo. O passo seguinte foi usando as ferramentas de inteligência artificial, como prever desmatamentos no futuro próximo, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. O desmatamento tem um padrão mais ou menos definido. Ele segue o curso das estradas. Um desmatamento no local você desmata uma área agora nesse mês, é mais provável que nos meses seguintes aumente aquele desmatamento. Então, começa a se perceber usando essas ferramentas de inteligência artificial um padrão. E esse padrão cria esse modelo do Previsia, que soma o conhecimento que a gente tem da paisagem, da perda de floresta ao longo do tempo, com a abertura de estrada, com os padrões socioeconômicos e infraestrutura que acabam determinando o desmatamento no futuro próximo. Importante aqui registrar que a gente está olhando no futuro próximo. Não adianta ficar falando de desmatamento hipotético que pode acontecer daqui a 10 anos. O importante é que nos próximos meses, 3, 6 meses, onde é que isso vai estar acontecendo? E o modelo tem se mostrado com um grau de acurácia muito expressivo. Então, mostra que esse é, de novo, não só registrar o que está acontecendo, mas antecipar.
Eu acho que cada vez mais essas ferramentas de antecipação, essas tecnologias que permitem a gente antecipar fenômenos como esse, desmatamento, é fundamental no combate né, à perda da floresta. Isso se aplica também no futuro a outras coisas, queimadas, né? A gente está vivendo um mundo que tem muitas fenômenos extremos climáticos, né? A gente acaba de passar, esse ano é um ano caracterizado por chuvas torrenciais, secas, queimadas e tal. Então, cada vez mais essas ferramentas vão ser importantes não só para prever, não só para detectar o que está acontecendo, mas prever o que pode acontecer. E eu acho que nesse aspecto, o mérito do trabalho do Amazon não é só aproveitar a tecnologia que tem e ela estava disponível, é usar essa informação junto com entender bem como é que essa informação pode fazer uma mudança na vida real. E na vida real, quer dizer, para quem vai usar essa informação são os agentes públicos, o IBAMA, o ICMBio, as polícias estaduais, etc., que usam essa informação no enfrentamento ao desmatamento ilegal. E eu acho que o resultado mostra que nos últimos anos o desmatamento está em queda. Quer dizer, eu acho que o uso dessa informação faz parte do, do arsenal disponível, que é fundamental no combate aos ilícitos ambientais, que nesse caso se refere principalmente ao desmatamento. Sem dúvida. E Beto, tem alguns exemplos assim mais concretos que você destacaria onde os dados foram diretamente relacionados a alguma operação ou a redução de desmatamento em alguma área específica? Quais você destacaria como principais resultados dessas análises que vocês fazem? Muita coisa nessa região do Xingu, né? Na área que está ali em São Félix do Xingu, quem não conhece, só para a gente ter uma ideia, São Félix do Xingu é um município que é maior do que o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo juntos. Então, esses municípios gigantes da Amazônia. E ali tem terras indígenas, inclusive uma terra indígena pitereua, que tem sido, vamos dizer, o desmatamento tem acontecido nas bordas dessa terra indígena. Essa terra indígena tem todo um trabalho de desocupação da área dos invasores, expulsão dos invasores e tal, e o monitoramento ali, o Previsa mostrou claramente ali o que estava acontecendo e o que poderia acontecer nos meses seguintes. E isso foi importante ali no esforço de desintrusão, como a gente chama, da área, de retirada dos invasores que estavam promovendo o desmatamento no entorno, nas bordas, né, na área mais do perímetro da terra indígena. Então, acho que vários exemplos ali na região do oeste do Pará, da BR-163, na região sudeste do Amazonas, região de Apuí. Então, onde hoje concentra principalmente o desmatamento, né? O desmatamento hoje se deslocou. Antigamente as pessoas falavam do arco do desmatamento, agora esse arco se colocou um pouco mais para dentro do- da Amazônia Legal, principalmente nessa região oeste do Pará, sudeste do estado do Amazonas, também com áreas no Acre e Rondônia e um pouco no Mato Grosso. Então, a geografia do desmatamento ela se deslocou mais para dentro. O desmatamento já aconteceu nas bordas da Amazônia, no chamado Arco, e agora se desloca mais para essas regiões mais centrais. E aí é onde está concentrado o esforço, o trabalho do Amazon, que passa essas informações, publica elas amplamente na imprensa, essas informações estão disponíveis para os órgãos de fiscalização e eles usam nas suas estratégias de comando e controle, né? E Beto, quando você fala em crimes, em atividades ilegais, quais são as principais atividades econômicas associadas a esses crimes de desmatamento? Olha, o que move bastante o desmatamento na Amazônia é a grilagem de terras, que é exatamente esse fenômeno de invadir terras públicas, geralmente são florestas. Esse é um fenômeno que acontece no Brasil, na periferia de algumas cidades, invadem, mas a Amazônia, essa escala de invasão acontece a uma escala monumental. Se invade 100 mil hectares, 150 mil hectares. As invasões são gigantescas, movidas por grupos que têm investimento mesmo nesse tipo de crime. E aí a expectativa desses invasores é que, desmatando aqui uma área, põe um pouco de pecuária, mais para sinalizar de que aquela área foi ocupada, e na expectativa de que no futuro eles possam regularizar aquela área, vender aquela área. Então é um investimento muito ligado à grilagem. Acho que esse é o principal fenômeno que explica. Por isso que quem viaja na Amazônia pode ver extensas áreas desmatadas sem atividade econômica. A pessoa fica achando estranho. Por que desmatou se não tem produção agrícola? A própria pecuária é mais para sinalizar do que para produzir. Então esse é o principal fenômeno, tá? E acontece de maneira totalmente ilegal.
Tem também um desmatamento que acontece em assentamentos de reforma agrária para a expansão ali da produção. Tem desmatamento que acontece também dentro de propriedades rurais de médio e grande porte. Algumas podem estar licenciadas, muitas não estão. Quer dizer, então, o grosso do desmatamento na Amazônia, a estimativa é de que mais de 90% sejam ilegais. Então, por isso que a gente está falando que o desmatamento na Amazônia não é só um problema ambiental, porque é indesejável que se desmate, mas também é um problema de natureza policial, porque em grande parte criminal, porque em grande parte esse desmatamento acontece sem autorização e, portanto, caracterizado como ilegal. Então, e aí as atividades que a gente vai encontrar nessas regiões de desmatamento é sempre a chegada do grileiro que invade a área, ele derruba, ele aproveita a madeira daquela floresta, aquele pedaço que ele desmata, alimenta uma cadeia da indústria de madeireira ilegal, depois põe uma pecuária de baixa produtividade, basicamente, e vende esse gado ali no mercado local, de uma maneira também informal. Então, alimenta toda uma cadeia de informalidade e ilegalidade que é muito ruim para a economia da Amazônia. Então, o desmatamento, esse tipo de desmatamento, ele não é só prejudicial do ponto de vista ambiental. A gente está emitindo carbono, está perdendo recursos, está perdendo biodiversidade, está afetando os ciclos hidrológicos, que são importantes para o Brasil, né? O Brasil é um país que depende muito da natureza para a sua economia. Nós geramos energia hidrelétrica a partir da água. A água está muito conectado com o papel da floresta. Tem esse conceito dos rios voadores. Nós somos um país que produz, temos uma agricultura muito competitiva, mas não dependemos de chuvas regulares, porque a gente tem pouca irrigação. Então, a nossa agricultura consegue ser muito competitiva porque está num país que tem uma grande oferta de água e um clima que, em geral, é relativamente estável. Está mudando muito rapidamente, mas ainda a gente se beneficia muito com esse bônus da natureza que permite que a gente produza energia, que a gente tenha navegação, que a gente tenha abastecimento humano, uma qualidade. O Brasil é um país abundante de água. E a água tem muito a ver com a floresta. A floresta tem um papel-chave na regulação do clima, e os rios voadores é como se a Amazônia, na verdade, que a gente chama, tem 400 bilhões de árvores, de 40, 50 metros de altura, e essas árvores estão bombeando para a atmosfera umidade, que geram, então, essas condições climáticas favoráveis. Então, ou seja, é uma infraestrutura. A floresta tem muitos valores econômicos, sociais, culturais, etc. Um dos valores mais importantes, uma das descobertas mais recentes, importante, é o papel da floresta como infraestrutura. Ou seja, ela é como se fosse uma infraestrutura que irriga o país. Então, cada árvore é parte dessa infraestrutura. Quando você está desmatando ilegalmente, desnecessariamente, você está destruindo a riqueza do país mesmo. Você está afetando a segurança hídrica, a nossa capacidade de produção. Então, por isso que de novo, o tema da floresta é central na agenda do clima, é central na agenda da biodiversidade, mas para o Brasil, além disso, ele é também chave na questão da segurança energética do Brasil e na infraestrutura que permite com que a floresta, que é como se fosse, entre aspas, aqui, um provedor, né, um produtor de chuva, né, não é, o termo técnico não seria esse, mas na metáfora, é que sem a grande massa de floresta, a gente não teria a umidade e as águas que caem no grande parte do Cerrado, no Pantanal e parte do Sudeste e Sul do Brasil. E Beto, agora para dar uma dimensão do problema, qual você diria que é o ritmo que o desmatamento está acontecendo na Amazônia? Claro que teve uma queda nos últimos anos, mas ainda é um ritmo preocupante. E quão rápido a gente pode chegar no tão temido ponto de não retorno? Explica para a gente um pouco sobre isso. A gente, nós perdemos uma área de 21% total, 21% da área de floresta original, isso dá 85 milhões de hectares. Então, para a gente ter uma ideia, estamos falando aí de uma área do tamanho do estado de Minas Gerais, aí, Rio Grande do Sul e São Estado de São Paulo juntos, praticamente. Então, esses dois, então, São Paulo e Minas, em menos de 40 anos. Então, um processo muito rápido. E os cientistas é, têm hipotetizado essa ideia de que por volta de 25% a gente possa ter um processo de não retorno, ponto de não retorno, quer dizer, mesmo que a gente pare de desmatar, como o processo, a natureza, o processo natural é muito diferente, né? Ninguém, a diferença entre ter uma febre de 40 graus e de 42 pode ser entre a vida e a morte. Aparentemente é 2 graus apenas, mas quando o paciente, quando pula de um limiar de temperatura para outro, ele pode estar num ponto de não retorno clínico.
do jeito que acontece com a floresta. Ela pode estar num ponto não todo porque agora tomamos consciência de que não pode desmatar mais nada, mas chegamos a um ponto em que o clima muda, o clima local, né? Tem uma ciência muito clara que mostra que as árvores essas árvores não foram evoluíram para condições de seca e de queimada. Então, quanto mais queimada e ambiente seco, mais essas árvores que são gigantes, 40, 50, 60 metros de altura, que estão sempre verdes ao longo do ano, elas dependem de água no solo, elas dependem de umidade e elas começam a entrar em um processo de você não só perde a floresta que já foi, mas você pode perder aquela floresta que está em pé, mas que aquela floresta que está em pé está na UTI, ela já está degradada, as árvores já estão sofreram queimadas sucessivas, está em períodos secos, aquele clima vai modificando de tal maneira que a gente sai de um estágio de floresta para um estágio de cerrado, estágio de savana. E aí a transformação é irreversível, porque floresta é função da água. Se você não tem água, você não tem floresta. Se você mudar o regime hídrico, mudar o regime de chuva, você essencialmente perde essa capacidade. Então, o que eles falam é que parte importante da Amazônia brasileira poderia passar para esse estágio de savanização, né? Que teria consequências assim climáticas é, realmente catastróficas para o mundo e para a gente também. Não é só que o mundo vai perder, a gente vai perder bastante, porque essa floresta é importante no provimento das águas que, como eu já falei, que abastecem, irrigam, caem sobre grande parte do sul, sudeste e centro-oeste. Então, a gente tem essa dependência daqui. O, isso pode acontecer nos próximos anos, nessa próxima década, no ritmo que a gente está. Obviamente, a gente reduziu o ritmo da perda florestal nos últimos 2 anos, isso é uma boa notícia, mas ainda está num patamar alto. A gente precisa trazer, só para ter uma ideia, a gente tem saído de 13 mil quilômetros, agora 5 mil e pouco, é um avanço expressivo, mas a gente devia estar abaixo de 3 mil quilômetros já. E ao mesmo tempo que a gente diminui a perda de floresta, a gente tem que recuperar parte do que já foi desmatado. Tem uma boa notícia que a floresta, em alguns lugares, ela volta lentamente. Aquele fenômeno que eu falei, você desmata em lugares e descobre que o desmatamento não tinha fins produtivos, ele tinha um fins especulativo. Então o cara ganhou o título, aí de repente aquela área começa a voltar de novo, aquela floresta secundária começa a voltar. Quem viaja pelo leste do Pará vai observar ao longo da estrada que várias áreas de florestas, várias áreas desmatadas, a floresta está voltando lentamente. Então permitir que aquela floresta volte e a recuperação que a gente chama de natural, e em alguns casos você tem que plantar também. Então a gente precisa fazer com que o gráfico, a perda de floresta comece a diminuir e o plantio e a recuperação das áreas comecem a aumentar de maneira que essas curvas se encontram. A gente espera que em 2030 essa perda de floresta seja compensada, o que ainda a gente esteja perdendo de floresta por ano, seja compensado com a recuperação, com a restauração. Essa é a aposta de que o desmatamento zero absoluto não vai acontecer, porque sempre vai ter algum desmatamento. Alguns são até assim, se justificam, você está querendo fazer uma obra de infraestrutura, mas você tem como recuperar em outras áreas. Então, a restauração, a recuperação superando a perda, significa que a gente já entra num cenário positivo. Então, o esforço agora, por exemplo, o Amazon está monitorando não só desmatamento, mas monitora extração de madeira, monitora água também, que é um recurso absolutamente fundamental, monitora essas florestas que estão em processo de regeneração natural, essas áreas desmatadas que estão lentamente, né, um pasto degradado, que você passa depois de alguns anos, aí tem já umas árvores crescendo, se você passar mais de algum tempo já tem um bosque, né, que para quem é leigo pode pensar que é uma floresta. Depois de uns 20 anos, quem passa do lado pode imaginar que aquela floresta nunca, aquela área nunca foi desmatada. Então a floresta tem uma capacidade de resistir, não é uma capacidade infalível, ela tem um limite também, mas a natureza tem uma capacidade de resiliência muito grande. Ela tem sido fundamental, essa resiliência da floresta. Então, monitorar tudo o que está acontecendo com a imagem de satélite permite a gente entender todas as pressões que estão sendo exercidas sobre a floresta e para cada uma delas tem uma estratégia específica. O combate à extração de madeira tem uma política própria, tem, né, um mecanismo. E o Brasil está bem equipado com informação. O Brasil entre os países tropicais, é o país que desenvolveu a melhor capacidade tecnológica, científica de monitorar a floresta, que também tem uma política, vamos dizer, agentes públicos que fazem esse trabalho com muita competência, considerando o gigantismo que é a Amazônia, né? 5 milhões de quilômetros quadrados, Um desafio enorme. é um continente, um Agora, continente.
Então, Agora, Beto, quando as condições políticas são favoráveis, você vê que claramente esse esforço avança rapidamente. Tem muita gente qualificada ali no esforço do combate ao desmatamento. sem dúvida. E Beto, uma última pergunta. O Amazon, ele tem sede em Belém, que foi o palco da 30ª Conferência da ONU sobre Mudança Climática, a COP30. Qual a sua avaliação sobre os resultados que foram obtidos nessa conferência em relação ao combate ao desmatamento? Olha, essa COP, a floresta teve mais próximo, por incrível que pareça, a Conferência do Clima, ao longo da sua jornada de 30 edições, Belém foi a floresta nunca foi tão importante na discussão. Apesar de quem de fora pode imaginar que a floresta seria absolutamente essencial na agenda do clima. Então a floresta é um pouco órfã, porque não existe uma convenção de floresta, existe uma convenção de clima e uma convenção de biodiversidade. Eu diria que na COP de Belém, floresta teve mais presente, seja a floresta em pé como papel fundamental no estoque de carbono, seja plantar floresta para capturar carbono que já foi emitido, ou seja, função de captura de carbono. Além disso, o Brasil apresentou essa discussão de um mapa do caminho para o fim do desmatamento, que vai ser um objeto de um trabalho que a presidência da COP, até a próxima COP, que vai acontecer na Turquia, mas que ainda é a presidência do Brasil. Então, eu acho que do ponto de vista da floresta, foi uma COP positiva, né? E eu acho que esse é talvez um resultado. Acho que houve no término da COP algumas pessoas um pouco frustradas, porque imaginavam que poderiam ter um avanço mais significativo na agenda climática. Eu diria agora, depois de passando aí as 2 semanas, as pessoas estão reconhecendo que essa COP de Belém foi muito além do que seria esperado. Assim, a gente conseguiu mais avanços do que as condições objetivas geopolíticas permitiriam nesse momento. E além de que foi uma COP com muita participação social e super democrática, a presença dos povos originários, dos movimentos sociais e tal, e que transcorreu muito bem, né? Com uma COP com uma participação cívica extraordinária. Então, eu estou muito contente assim com o desfecho da COP do ponto de vista da floresta. Eu acho que foi um passo importante. Essas agendas é um trabalho que vai continuar nas próximas COPs, mas a gente saiu na expectativa de que a COP promoveu esses avanços aí para a floresta e deu visibilidade à agenda da Amazônia, né? A Amazônia, o fato de ser em Belém, que é uma cidade estratégica na Amazônia, permitiu que a gente trouxesse o tema da floresta e o tema da floresta tropical, a Amazônia, no debate, a presença da floresta. E, enfim, os participantes tiveram uma ideia da importância do que significa Amazônia, porque quem não conhece, é difícil imaginar, mas quando você está na Amazônia, que você tem, próximo de Belém, tem trechos do rio que tem 30 quilômetros de largura, que recebe navios transatlânticos e tal, você está no rio, o Rio Pará, você tem uma ideia do que é a Amazônia. Algo que tem essa escala monumental, né? A Amazônia é um território monumental na sua, do gigantismo da natureza, e isso se expressa muito forte em Belém. Eu acho que as pessoas tiveram uma ideia sensorial do que significa uma floresta tropical e a sua importância, além das informações científicas e técnicas que são absolutamente essenciais também. Beto, muito obrigado por tantas explicações importantes sobre o papel da Amazônia, sobre os esforços para preservar e as perspectivas também sobre a COP30. Muito obrigado por conversar com a ONU News.